Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler com os irmãos o texto da missionária Neones de Souza. Vou ler com os irmãos e compartilhar aquilo que eu entendi. O texto se chama Semear e no tempo de Deus colher. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Então eu gosto de frisar que eu não escrevi o texto, eu só leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar? Pai, nós pedimos em nome de Jesus que Tu nos esclareça, que Tu nos ensines, que nós saibamos, Senhor, o tempo de esperar aquilo que Tu tens para nós. Que possamos entender a importância da semeadura. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Gálatas, versículos de 1 a 10. E eu queria só relembrar os irmãos assim, que eu uso a nova tradução na linguagem de hoje, para quê? Para que os irmãos possam ter uma tradução diferente. Então, em geral, todos vocês costumam ter a Almeida, ou revisada, ou corrigida. Então é bom a gente ter versões diferentes, a versão transformadora, enfim, para que nós possamos comparar e ver, né, aquelas palavras que são mais difíceis, e o seu entendimento realmente abrange aquilo que o Senhor quer nos falar, tá bom? Mas é apenas uma versão e cada um usa a sua, fique tranquilo quanto a isso, amém? Então vamos lá, Gálatas 6, capítulos de 1 a 10. E diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade, tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem as estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém? Ok, irmãos, então a irmã Neones de Souza escolheu o versículo 7 para ser o versículo-chave, que diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então é interessante pensar sobre a semeadura e sobre a colheita. O versículo em destaque não fala sobre germinação e crescimento, né? Não fala como as plantinhas vão crescer e o que nós temos que fazer para que elas cresçam. Não, na verdade, fala só sobre semear e sobre colher. Nem tudo que é semeado germina e cresce. Às vezes a gente semeia alguma coisa e parece que a coisa não vai para frente. Então, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Está em João 12, 14. Então, a irmã Neones diz assim, que a gente não pode achar que os nossos atos nessa vida não trarão consequências. A semeadura é vista durante a colheita. Uma boa consciência nos leva a refletir, a apresentar nossa vida diante de Deus durante a semeadura. Então, quando fazemos isso, temos a oportunidade de corrigir e mudar a semente. Os Gálatas eram inconstantes. Ora estavam bem, ora estavam mal, ora faziam as coisas certas, ora não. Então, lá no versículo 6 do capítulo 1, diz assim, ó:
Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Por isso, a repreensão de Paulo quanto à semeadura. Então, assim, eu penso, aquilo que eu entendo, irmãos, que nós temos várias semeaduras. E eu ouvi recentemente uma pregação da irmã Helena Tanuri, não sei se vocês conhecem, ela pertenceu ao Diante do Trono, né? E ela prega mensagens muito poderosas. E ela falou sobre o Lashon Hará. Lashon Hará é uma palavra que os judeus usam, é um termo que os judeus usam para falar sobre a língua. E o Lashon Hará, ele é considerado como matar alguém, praticar idolatria ou relações incestuosas. Então, os judeus, eles levam muito a sério o Lashon Hará. Então, a gente às vezes pensa que a gente só semeia coisas para a eternidade, como pregar a palavra, como fazer o bem. Mas é importante a gente se lembrar que o Lashon Hará, que é falar mal dos outros, também é semeadura. E eu não sei porque o Senhor colocou isso no meu coração. Eu tenho muito problema com a língua, eu já falei para os irmãos, e eu estou em construção, e eu peço sempre a Deus que me ajude a dominar a minha língua. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa que eu não concordo, que eu acho que não tá certo, eu tenho que falar, a linguaruda tem que falar. E não é legal, né? Então, assim, o Lashon Hará é como se fosse uma fofoca, uma maldição, uma coisa horrível. Então, nós temos que tomar cuidado também com o que falamos, porque isso também é semeadura. E toda semeadura traz uma colheita. Então, nós temos que olhar toda a nossa vida cristã e perceber o que é que nós estamos plantando com a boca, com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos em relação aos irmãos, à igreja, ao trabalho, à escola, enfim. Em todos os ambientes que nós estamos frequentando, que tipo de semente estamos plantando. Às vezes a gente acredita que não, né? É só um pecadinho e não vai fazer tanta diferença. Mas tudo que a gente faz tem um desdobramento e vai lá na frente, vai acabar trazendo consequências. Então a gente não pode se enganar. Porque o Senhor fala aqui, de Deus não se tira sarro, não se zomba, sabe? Aquilo que a gente planta, cedo ou tarde, nós vamos nos deparar com essa semeadura. E isso é horrível. Por isso que eu peço a Deus todos os dias que tenha misericórdia de mim, dessa linguaruda que eu sou, para que eu possa cada vez ser melhor. E que eu possa semear sementes para salvação e não para perdição. Então, a inclinação para a carne leva à morte, e a inclinação para o espírito leva à vida. É o que a gente lê lá no versículo 8, que diz assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. É isso que nós temos que fazer. Plantar no terreno do Espírito de Deus. E Ele não vai deixar a gente plantar sementes que não são boas sementes. Então, a nossa colheita depende da nossa semeadura. Temos que nos lembrar disso todos os dias. Às vezes parece que ninguém está vendo, né, a nossa semeadura. Às vezes a gente mesmo não se dá conta do que está plantando. E temos que estar atentos para isso. Se a nossa semeadura for boa, ela germinará, crescerá e dará muitos frutos. Mas se for ruim, ficará pelo caminho, apodrecerá e se perderá. Assim são as obras da carne, infrutuosas e destrutivas, ficam pelo caminho. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, mas isso eu não tolero, isso não. Eu não vou levar isso para casa, eu vou ter que revidar. Não, o que essa pessoa está fazendo, não faz sentido. Isso eu não vou tolerar. Então, muitas vezes em relação a muitas coisas que eu vejo na política, né? Como as questões do Covid vêm sendo tratadas, enfim, muitas coisas que acontecem, e eu fico
plantando sementes que depois eu me arrependo, porque lá na frente elas vão dar colheita que não são legais. Então, o que eu tenho que fazer e que eu sugiro que cada um de nós façamos, é que nós possamos orar, pedir a Deus discernimento, sabedoria, para plantarmos a semente certa. Porque existe sim um juiz, mas esse juiz não somos nós. Então, nós não temos nada que ficar metendo o bico, dando opinião. Ah, se fulano... Às vezes a pessoa fala assim, ah, você acha que a Flor de Lis mandou matar o marido ou não mandou? Você acha que o governador do Rio de Janeiro fez isso ou não fez? Você acha que o padre que pediu contribuição para o sino fez aquilo ou fez aquilo? Não é para dar opinião. O Senhor é que sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer é orar por cada uma dessas pessoas, para que a verdade seja revelada e que o Senhor possa, a seu tempo, fazer com que cada um colha aquilo que semeou. Então não é da nossa conta, a gente tem que entender. Existe sim um juiz, mas esse juiz não somos nós. Então, colher o bem que semeamos pode levar um tempo, o tempo de Deus. Mas precisamos perseverar e fazer o bem sem desfalecer. Porque a gente quer fazer alguma coisa boa e imediatamente quer ver os frutos. E não funciona desse jeito, não é bagunçado assim. O tempo de Deus é Ele quem vai revelar, é Ele que vai construir, é Ele que vai fazer com que nós vejamos aquilo que nós semeamos. Então, em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, está assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Quer dizer, que todo mundo possa ver quanto nós somos justos, retos, como fazemos as coisas que agradam a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo está perto. Então não adianta a gente achar, eu não sei quando Jesus vem, então eu vou fazer as coisas do meu jeito, do meu modo, e depois a gente vê. Não, irmãos, nós temos que estar atentos, porque perto está o Senhor. Não sei quão perto, mas eu creio que, de acordo com o que nós estamos vendo no mundo, tantas alterações, né? Temos ouvidos de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, terremoto, pestes, tantas coisas cruéis. Eu creio que Jesus Cristo está muito próximo e nós temos que tomar muita tenência com as coisas que estamos semeando. Nosso manancial termina assim, né? A nossa colheita depende da nossa semeadura. Colher o bem que semeamos pode levar um tempo, o tempo de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui, ó, deixando o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.